Você irá ouvir pregação e mensagem da Palavra de Deus. Nós pregamos o Evangelho não forçado. Paulo escreveu na Bíblia, e esse versículo é muito precioso. Mas hoje, irmãos, nós não pregamos o Evangelho dizendo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho porque eu tenho medo. Se não pregar o Evangelho, ai de mim. Uma pessoa que não tem muita vida, quem sabe, ou não viu, hoje, né? Paulo não, hoje nós podemos falar isso. Mas eu quero pregar o Evangelho porque o amor de Cristo me constrange. A motivação de eu sair da minha casa, a motivação que nos leva a sair dos nossos locais de reuniões para ir para os bairros, é o amor de Deus. No Bucafé, o amor de Deus alcança as pessoas. Eu estive no ano passado, retrasado, em São Luís, e lá fui visitar um dos Bucafés, uma das cidades satélites lá. E lá tem um casal de colportores servindo. E eu ouvi o testemunho de um jovem. Jovem quer dizer, 20 e poucos anos já. Ele era de um grupo cristão, filho de pastor, e ele estava andando na rua. E ele falou: puxa, como eu queria tomar um cappuccino, mas aqui não tem cappuccino nesta cidade. Daí andando, daí viu lá, Bucafé. Daí ele entrou lá, disse: quem sabe aqui tem um cappuccino? E entrou lá e pediu um cappuccino. Tem cappuccino aqui? Tem. O que ele precisava era de cappuccino? Não. Daí o casal de colportores preparou o cappuccino, sentou com ele e começaram a falar com ele. Daí ele pegou o celular, ligou para o pai dele, que é o pastor, e falou: pai, eu encontrei o lugar. Pela primeira vez na minha vida eu senti o amor de Deus. O amor de Deus fluindo para mim. Irmãos, não é isso, aquilo, não é método, não é Bucafé ou não Bucafé, é o amor de Deus. Eu quero ter o amor de Deus pelas pessoas. Então hoje nós vamos ouvir uns testemunhos de como o amor de Deus alcançou várias pessoas. Alguns testemunhos especiais, 5 testemunhos, de 5 partes do mundo, inclusive do Brasil. Amém? Então, nós temos bastante tempo hoje. Então, primeiramente, eu vou chamar os irmãos para dar o testemunho do México. Amém? México. Depois será o testemunho da Europa. Terceiro, testemunho da Costa Rica. Depois o testemunho de Foz do Iguaçu. Depois o testemunho de São Paulo. Amém? Aleluya. Aleluya. Jesús es el Señor. Jesus é o Senhor. Amén. Aleluya. Gracias al Señor por México. Louvado seja o Senhor pelo México. Cuando llegamos a México comenzamos con el proyecto Vida para Todos. Quando fomos para o México, começamos com o projeto Vida para Todos. Aleluya. Aleluia. Vida para todos. Vida para todos. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida Señor y disse, vida en abundancia. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No fue para llevar nuestra doctrina de la iglesia, Não foi para levar a nossa doutrina da igreja, ni para hacer la obra de la iglesia en México, nem para ser a obra da igreja no México, sino era para llevar la vida de Dios, mas sim para levar a vida de Deus. espíritu y vida. Espírito e vida. Aleluya. Aleluia. Entonces ese fue el inicio de nuestro trabajo en México, y gracias a eso Esse foi o início do nosso trabalho no México, e graças a isso pudimos alcanzar a varios hermanos pastores de este país. e graças ao Senhor por isso, muitos pastores foram alcançados nesse país. Nuestra preocupación también no era tornarnos predicadores, A nossa intenção também era não nos tornar pregadores, sino hermanos que llevábamos vida para estos hermanos. mas sim irmãos que levavam
vida para esses irmãos. con esta visión de sumo sacerdote Com y a apóstol, com a visão do sumo sacerdote e do apóstolo. viendo que los hermanos están en nuestro pecho Vendo que os irmãos estão no nosso peito y en nuestros hombros. e também nos nossos ombros. Aleluya. Aleluia. Entonces era visitar a los hermanos Então era visitar os irmãos y hablar de los libros que llevan la vida para e todos. falar para eles os livros que levam vida para todos. Los libros que hablan de invocar el nombre del Señor, Os livros que falam de invocar o nome do Senhor, negar la vida del alma negar a vida da alma e introducirnos en el reino. e introduzir-nos no reino. Aleluya. Aleluia. Entonces encontramos muchos hermanos que estaban orando para que lleguemos a sus casas. E nós achamos ali muitos irmãos que estavam orando e nós chegamos na casa deles. Entre ellos, hoy está con nosotros un pastor que tenía este corazón. E dentre eles hoje está aqui conosco pastor que tinha esse coração. Entonces este hermano está aquí, va a compartir su testimonio. E esse Aleluya. irmão está aqui, ele vai compartilhar o seu testemunho. Él es Aleluia. el resultado de la visita de 2 colportoras. E ele é o resultado da visita de 2 colportoras. Aleluya. Aleluia. Vida para todos. Vida para todos. Es lo que vine a encontrar aquí. O que eu vim encontrar, achar aqui, Tenemos 3,000 iglesias en México. nós temos 3.000 igrejas no México. En esas iglesias yo enseño música E nessas igrejas eu ensino música y pastoreo algunas más. e pastoreio algumas delas. Pero nuestras iglesias, Mas as nossas igrejas, los jóvenes, os jovens, empezaron a entristecerse começaram a ficar tristes y cantaban como robots. e cantavam como robô. Así que con el paso del tiempo, E assim, com o passar do tempo, yo empecé también a estar triste eu também comecei a ficar triste. y procuraba llegar tarde siempre. Eu estava sempre procurava chegar tarde. No quería cantar, Não queria cantar, no quería orar, não queria orar, pero tenía que predicar. mas eu tinha que pregar. Obligadamente E obrigatoriamente oraba y cantaba. orava e cantava. Y así estábamos muchos en México. E assim estivemos ali, muitos de nós. Un día llegó el hermano Jaime, Um dia chegou o irmão Jaime, 2 colportores, 2 comportores, pero nadie los quería recibir. mas ninguém queria recebê-los. Y yo quería saber qué tenían ellos. E eu queria saber o que eles têm. Cuando ellos llegaron con nosotros, E quando eles se aproximaram de nós, ellos decían, oh Señor Jesús. eles falavam: "Oh, Senhor Jesus". Y yo creía que estaban locos. Creía que estaban locos. E eu achava que eles estavam loucos. ¿Por qué no decir, ven Señor Jesús? Porque eles não diziam: "Vem, Senhor Jesus". Pero entonces empecé a escucharlos Então comecei a escutar eles con mucha com atención muita atenção y mi corazón empezó a cambiar. e o meu coração começou a mudar. Empecé a sentir una emoción diferente, un estado de ánimo diferente. O meu estado de ânimo começou a ficar diferente Empezó a nacer la esperanza, e começou a nascer uma esperança, pero no sabía qué hacer. mas eu não sabia o que fazer. Y yo reclamaba a la iglesia, Eu reclamava para a igreja: ¿por qué están ustedes todos tristes? "Por que vocês estão tristes? ¿Por qué no hacen una fiesta como antes? Por que vocês não fazem uma festa como antes?" Ahora están todos callados, Aí está todo mundo quieto, las manos caídas, as mãos caídas, las rodillas paralizadas. os joelhos trôpegos. Pero de pronto llegó Nancy y Verónica Mas aí chegou 2 irmãs, a Nancy e a Verônica, y alegraron todo, e trouxeram alegria para tudo. con solo decir, oh Señor Jesús. Somente falando: "Ó Senhor Jesus". Pero yo seguía sin entender. Mas eu continuava sem entender. Así que el hermano Jaime Assim, depois disso, o irmão Jaime me invitó a venir aquí me convidou para vir aqui. y me dijo que aquí estaba la solución. E aqui estava a solução. Y aquí la encontré. E aqui eu encontrei. Amén. Amén. Amém. Cuando yo llegué el primer día aquí, Desde que eu cheguei no primeiro dia,
Segundo y tercer día, No segundo e no terceiro dia, sentí un lavado de cerebro. eu sentia que o meu cérebro estava sendo lavado. Porque muchas cosas que estaba pensando Porque muitas coisas que eu estava pensando estorbaban mi ministerio, atrapalhavam o meu ministério, estorbaban mi vida personal atrapalhavam a minha vida pessoal y estaba afectando a mi familia. e estava afetando a minha família. Así que cuando mi esposa me preguntó al tercer día, ¿cómo estás? E no terceiro dia, minha esposa me perguntou: como você está? Yo estaba en shock. E eu estava em um estado de choque. No sabía qué decir. Eu não sabia nem o que dizer. Solo le puedo decir, estoy mejor que nunca. Só pude falar uma Amém. coisa para ela: eu estou melhor do que nunca. Amén. Cuando el hermano Jaime llegó a Puebla, México, Quando o irmão Jaime chegou ali na cidade de Puebla, no México, los pastores tuvieron rechazo por él os pastores o rejeitaram. y me dijeron que no lo recibirían. E os pastores falaram que não iam recebê-los. Pero no sé qué gracia puso Dios en mí, Mas eu não sei que graça Deus pôs em mim, que él me dijo, defiéndelo, que ele me disse: recebe ele. haz que lo reciban, Hã? haz que lo reciban, E vá até esses pastores e faça que eles também o recebam. dales la orden que lo reciban. Ordena para eles que eles recebam o Jaime. Amén. Así que eso hice. E eu fiz isso. Y entonces todos los pastores obedecieron. E todos os pastores obedeceram. Aleluya. Aleluia. Ahora voy emocionado, Agora eu estou emocionado. con el espíritu emocionado, Com o espírito emocionado, emocionante. muy alegre, Estou indo muito alegre. porque aquí aprendí Porque aqui eu aprendi a hacer algo que yo no hacía allá. fazer algo que lá eu não fazia. Orar, cantar, Orar e cantar. leer, orar. Ler, orar. Yo no hacía eso allá. Eu não fazia isso lá. Y nací músico. E olha que eu nasci músico, eu sou músico. Sé los salmos, Sei todos os salmos, leo los salmos, leio os salmos, oro con los salmos, oro com os salmos, pero no sabía qué hacer. mas eu não sabia o que fazer. Pero aquí aprendí, Mas aqui eu aprendi. aquí aprendí. Aqui aprendi. Yo invito a muchos de ustedes E eu quero convidar a muitos de vocês a que nos ayuden en México. a que nos ajudem no México. Nuestra organización A nossa organización tiene 3,000 iglesias. tem 3.000 igrejas. Las puertas están abiertas. As portas estão abertas. Amén. Amém. Amén. Amém. Aleluya. Aleluia. Señor Jesús. Senhor Jesus. Señor Jesús. Señor Jesús. Ustedes deben ir a México Vocês precisam ir para o México. porque yo veo alegría en ustedes. Eu vejo Alegría en vejo ustedes alegria em vocês. que no hay en México. Que não tem lá no México. La gente de México As pessoas lá no México están acostumbradas a un show. estão acostumadas a um show. El que dirige, O que dirige, canta, canta, baila, ele dança, brinca, ele pula, hace circo. ele faz malabarismo Y la gente aplaude. e as pessoas aplaudem. Pero cuando salen por esa puerta, Mas depois que saem da porta para su fora, tristeza a regresa. sua tristeza volta. Porque no hay vida en el alma, Porque não tem a vida na alma. vida de Cristo. Não en tem el a alma. vida de Cristo. Solo vinieron a entretenerse. Só vieram para divertir-se. Cuando Nancy y Verónica llegaron, Quando Nancy e a Verônica chegaram lá, empezaron a inyectar começaram a pôr uma injeção ali. esa vida Dessa vida de Cristo, de Cristo. esa vida de Cristo. Essa vida de Cristo. Llamábamos a los hermanos, Nós chamávamos os irmãos, iban 10 personas. ia 10 irmãos. Cuando Nancy y Verónica Quando Nancy e a Verônica empezaron a enseñar esta verdad, começaram a ensinar essas verdades, llegaban 50 personas. vinham 50 pessoas. Cuando vino el hermano Jaime, Quando ia o irmão Jaime, había casi 100 personas. tinha quase 100 pessoas. Y entonces empezaron a contagiar unos a otros. E aí começou a contagiar uns aos outros.
Y dice mi esposa E a minha esposa falou, que hoy tenemos el templo lleno. hoje o templo está cheio. Lleno. Cheio. Lleno, lleno. Cheio, cheio. Lleno. 500 personas. 500 pessoas. Amén. Vale la pena Vale a pena que ustedes sigan luchando. que vocês Luchando continuem lutando y ofrendando e ofertando para que nosotros podamos para que nós possamos recibir ese beneficio de vida. receber esse benefício de vida. Como yo, Como eu, hay muchos pastores tem enfermos, muitos pastores doentes, tristes, tristes, porque tenemos la palabra porque temos a palavra, y estamos vacíos. mas estamos vazios. Tengo que reconocer Eu tenho que reconhecer que aquí vine a llenar que aqui eu vim me encher mi espíritu. do Espírito. Y muchas cosas que estorbaban E muitas coisas que atrapalhavam tuvieron que salir más. tiveram que sair. Amén. Amém. Estoy feliz. Estou feliz. Gracias, hermano Obrigado, Don. irmão Dong. Gracias a todos los hermanos, Obrigado a todos os irmãos, a todos los que ofrendan, a todos os que ofertam, para que yo pudiera estar aquí. pudesse estar aqui. Muchas gracias. Muito obrigado. Y Jesús es el Señor. E Jesus é o Senhor. Amén. Amém. Jesús es el Señor. Jesús es el Aleluya. Amén. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Agora vamos falar um pouco sobre a Europa. Nosso testemunho na Europa é bastante forte. Se eu chorar, por favor, não se entristeçam. Eu sou muito chorão. Eu moro na Espanha, Barcelona, sou um comportor. E em maio do ano passado eu vim para o Brasil e fiquei em Foz do Iguaçu na conferência com o irmão Dong, em reunião de comportores. O irmão Dong falou muito sobre o Bucafé. Já estava falando, mas nessa vinda para cá, realmente eu fiquei muito tocado pelo Senhor. E voltando para a Europa, no avião, eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, nós não temos condições, talvez financeiras, mas eu toquei muito o que o irmão Dong falou. Quando nós temos um coração, o Senhor realmente nos honra. E eu falei para o Senhor, eu tenho o coração de abrir o Bucafé. Eu quero ter essa experiência. E quando eu cheguei, fazia um mês que estava fora de casa. Fui passar 4 dias com a minha esposa numa cidade, descansando. E para ter comunhão, falar o que eu tinha desfrutado no Brasil. Indo pela cidade, é uma cidade do lado de Barcelona, a 40 quilômetros. Indo na rua principal da cidade, no calçadão, encontramos uma cafeteria que se chama El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós vimos isso, nós entramos e falamos com a irmã. Ela é evangélica e todo aquele encargo eu tinha levado, né, daqui do Brasil. Falei para a irmã que ela achasse, né? Falei para ela do Bucafé, de nós colocarmos uma estante com livros para dar sentido, né? Ela falou assim, Fernando, eu devo tudo. Eu devo para todo mundo. Eu tenho dívidas para todo mundo. Eu devo 20 mil euros de aluguel. Eu devo para o governo. Eu devo para tudo. Já não tem esperança para mim. Aqui, há pouco tempo, eu tenho que fechar essa cafeteria, né? Eu falei assim, não, irmã, vamos dar um sentido a esse ambiente. Foi quando nós colocamos ali 2 sofazinhos bem simples. 2 sofás, uma mesa pequena num canto, com 3 estantes na parede, 3 madeirinhas e os livros. Aleluia! Então, dentro da cafeteria não tinha ar-condicionado. E estava no verão, então fazia muito calor. E ela tinha 3 mesas somente afora e sem o guarda-sol, né? Então realmente era difícil as pessoas entrarem ali. De repente, instalamos os sofás, os livros. E aí eu vou para casa, de repente, no outro dia ela liga. Fala, Fernando, o que tem nesses livros? Eu falei, pensei comigo, né? Será que ela viu alguma coisa negativa? Alguém falou alguma coisa e tal?
Ela tem um caráter muito forte. Ela falou: Fernando, o que tem nesses livros? Eu falei: por quê, irmã? O que aconteceu? Eu nunca vendi 400 euros na cafeteria. Aí, puxa, eu fiquei feliz. Orei com ela pelo telefone. E aí nos despedimos. Segundo dia, ela liga e fala: Fernando, ontem você não falou o que tinha nos livros. Você hoje vai ter que falar o que tem nesses livros. Eu falei: irmã, o que aconteceu hoje? Eu nunca vendi 800 euros na cafeteria, ela falou. Aí, puxa, fiquei muito feliz também. Orei com ela no telefone, agradecendo ao Senhor, e me despedi. Aí, terceiro dia, ela me ligou e perguntou outra vez: Fernando, você vai ter que falar o que tem nesses livros. Aí eu falei: o que aconteceu hoje, né? Se ela vendeu 400 euros no primeiro dia, vendeu 800, hoje acho que vendeu 1.200. Aí eu falei: irmã, o que aconteceu dessa vez? Ela falou assim: faz 3 meses atrás a minha filha sofreu um acidente. Estava na garupa de uma moto e o seguro indenizou com 50 mil euros. A filha tem problema com drogas, gastou tudo no mundo. E 3 meses depois, que foi esse dia, o advogado ligou para ela. Já tinha fechado o juízo, não tinha mais coisas que falar. De repente, o advogado liga para ela e fala assim: o advogado ligou para mim e falou: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que resolveram o seguro, mas você tem para receber 120 mil euros. Puxa, aleluia! 120 mil euros. Ela falou: Fernando, o que tem nesses livros? Eu falei: vai ser muito difícil explicar por telefone o que tem nesses livros. Aí eu peguei o carro, fui lá para a cidade para ter comunhão. Aí falei para ela do projeto, Coração do Irmão Dong, esse projeto, as experiências. Então hoje ela mudou totalmente a vida dela. Ela transformou a cafeteria em um restaurante, colocou ar-condicionado, colocou mais mesas, mais guarda-sol, e hoje ela está vendendo muito bem, graças ao Senhor. E também livros. E dessa cafeteria, dessa parte simples que tinha ali, de repente um dia aparece um casal de holandeses. E interessante a história deles, né? Eles aparecem na cafeteria e entram, faz contato, compra os livros e deixa o endereço da Holanda deles, falando que eles tinham uma cafeteria na Holanda, que ele queria conhecer mais esse projeto. Aí, 5 meses depois, no CEAP da Europa, viajando por 8 países da Europa, 4 deles ainda não visitados, fomos para Holanda! Aleluia! E fomos para Paris primeiro. Depois de Paris, pegamos um carro e fomos cruzando Bélgica, chegando até na Holanda. A nossa viagem foi bastante restringida. Nós não tínhamos tanto recurso financeiro. Chegando na fronteira da França com a Bélgica, tínhamos apenas 10 euros no bolso. E tínhamos que chegar até a Holanda. Não existia na nossa cabeça ideia de que nós não chegássemos até a Holanda. E aí, numa reunião de grupo familiar, numa noite, falamos sobre o Bucafé, o Evangelho do Reino, comprar os livros, tínhamos um pouquinho mais de dinheiro. Aí, no outro dia de manhã, eles falaram de uma cafeteria que tinha essa intenção de pregar o Evangelho por meio da cafeteria. Fomos no outro dia pela manhã e falamos dos livros, do projeto. Foi uma comunhão muito rica. E, de repente, um casal de missionários que tocou muito sobre a questão do Evangelho do Reino nos convidou para comer na casa dele. E aí, eles vivem pela fé, não têm recursos financeiros. Fomos na casa dele, falamos do Evangelho do Reino, foi muito rico. Até mesmo ele ligou para uns irmãos falando: chegou uns missionários aqui falando sobre o reino. E aí, de repente comemos, eles compraram os livros também. E ele fez uma pergunta: irmãos, como vocês vivem? Qual é o viver de vocês? Eu falei: olha, irmãos, o nosso viver é de cada dia. A porção de hoje é para hoje, a porção de amanhã é para amanhã, e o que o Senhor tem para depois da manhã é para depois da manhã. Nós vivemos pela fé. E de repente ele falou assim: ok, suficiente. Olhou para a esposa e falou: podemos tirar o dinheiro do banco. É claro, missionários, irmãos, 20 euros,
Você pensa em 50 euros e pode acontecer um milagre de ser 100 euros. Voltamos para a cafeteria, eles compraram vários livros, né, em francês. Aleluia! Compraram vários livros em francês. Nós agora temos livros em francês. E aí, de repente a irmã pega uma folha e corta um coração, a tesoura, coloca um guardanapo de cor atrás. Então, apareceu o coração e dentro escreve: muito obrigado pela vossa experiência, vosso testemunho, e coloca o dinheiro dentro, coloca no envelope e nos entrega. Aí eu falei para minha esposa: ok, abrimos na viagem. E nós já tínhamos um pouquinho mais de dinheiro, porque tínhamos vendido o livro, mas ainda não era suficiente para chegar na Holanda, nem para voltar, nem para nada. E quando na viagem, indo para Bruxelas, abrimos o envelope, começamos a contar várias notas de 20 euros. Comecei a contar 100, 200, chegou no 300, eu comecei a tremer. Não consegui contar. Entreguei para minha esposa, falei: conta você. 100, 200, 300, 400, 500 euros. Aleluia! 500 euros, um casal de missionários nos ofertaram. Eles nos falaram: há muito tempo nós guardamos esse dinheiro e estávamos orando ao Senhor para que entregar. E nunca o Senhor tinha nos respondido como nos respondeu agora. Esse dinheiro é para vocês. Chegamos na Holanda e conhecemos o Adrians com o Janice, que é o casal que foram lá em Vila Nova, que é a cidade que tinha os livros. Quando nós chegamos, antes ele tinha perguntado qual era a nossa intenção de ir para lá. E eu falei: nós falamos que era o Evangelho do Reino, o café. Sentamos para comer, ele foi direto no assunto. Queria apresentar o Adrians. Por favor, levantar. Pode vir aqui então, amém. Aleluia! Nós estamos lá e de repente... Thank you, Lord Jesus. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Senhor Jesus. Realmente, irmão, foi uma experiência muito forte. Ele comprou uma cafeteria faz 2 anos atrás, com problemas financeiros, deixou de funcionar. Ele viu que tinha perdido o sentido da cafeteria, desistir. E só estava alugando para eventos. Quando nós sentamos na sala deles e começamos a ter comunhão, ele falou assim: eu vi o e-mail de vocês sobre o Bucafé e eu estou orando por isso. Aleluia! Eu estou orando por isso. E começamos a ter comunhão. Quando era 11h30 da noite, ele falou: ok, chorando e tudo. Fomos para a cafeteria olhar. Quando chegamos lá, cafeteria muito bonita, só falta os livros. Aleluia! Ele falou: Fernando, tá tudo pronto, aqui só falta os livros. E aí sentamos na mesa, eu falei para ele: Adra, ele me perguntou: Fernando, quem que nós vamos colocar no Bucafé para cuidar? Eu falei assim: vai ser difícil responder isso, né? Num país holandês, quem que vai falar holandês? De repente eu falei: o que você acha de vir para o Brasil comigo, para uma conferência? Ele deu um pulo de 1 metro para trás e começou a chorar. Ele falou assim: Fernando, faz 1 ano que o Senhor me falou que eu iria para o Brasil. E faz 1 mês que o Senhor está me falando que eu devo abrir aqui o Bucafé. Ele tem um jornal na cidade. Ele tem um jornal na cidade. Ele é um empresário. E nesse jornal ele faz propagandas das lojas, né? Paga para colocar propaganda. Então nessa conferência ele decidiu que dia 20 de março, já levanta os livros daqui, uma mala bem cheia, ele vai abrir o Bucafé. Aleluia! Aleluia! Então eu perguntei para ele, né? Adra, como é pequeno, né? Eu falei: podia aumentar um pouquinho a propaganda? Aí ele falou assim: não se preocupe, né? Não se preocupe agora, porque está cheio de clientes, eu não tenho espaço. Esse jornal vai ser agora quarta-feira, dia 29, impresso 50 mil jornais.
E desses 50 mil jornais, 300 pessoas de moto vão entregar nas casas. Ou seja, um alcance de mais ou menos 100 mil a 150 mil pessoas que vão abrir o jornal e olhar Book a Fé. Aleluia! E depois, dia 8, ele volta no dia 7, dia 8, ele vai também imprimir mais 50 mil jornais. Então ele falou assim, não se preocupa que é só para começar. No próximo jornal, vou fazer uma página inteira do Book a Fé, convidando as pessoas para vir no Book a Fé. Aleluia! Graças ao Senhor. Nós estamos felizes. E também pedimos apoio aos irmãos pela Europa. Nós somos poucos, mas realmente a necessidade é muita. Na Espanha servimos em 18 comportores. Temos comportores na Itália, em Portugal, na Alemanha. Pedimos realmente o apoio dos irmãos. Os irmãos que têm o sentimento de ir para a Europa, que possam ir conosco e cooperar. Temos hoje em dia Book a Fé em Coimbra, Portugal, em Milão e Barcelona tem essa experiência. Voltando agora para lá, vamos abrir mais 2 Book a Fés em Barcelona. Aleluia! Então a minha experiência devemos ser simples. Irmão, tirar toda a confusão da nossa cabeça. Ser mais simples. Se nós não temos condições, nós precisamos ter um coração. Se nós temos um coração, o Senhor faz todas as coisas. De um pequeno canto, com 2 sofás, uma mesa, 3 estantes com livros, nós temos um irmão que vai abrir o Book a Fé na Holanda. E ele falou para mim que está orando por comportores para a Holanda. Se você se anota, por favor, venha falar conosco. Aleluia! Amém. Amém. Uma breve apresentação. Esse é o pastor Juan Flores, da cidade de San José, Costa Rica. Ele tem um programa de televisão no canal Enlace, que é um dos maiores canais cristão de televisão do mundo. Amém. Es un privilegio estar con ustedes en este día. É um privilégio para mim estar com vocês hoje. Hace 5 meses no hubiera pensado estar por acá. Há 5 meses atrás eu nem teria imaginado estar aqui. Había un amigo pastor que me llamó. Tem um pastor, um amigo que me ligou. Él se llama Luis Guerra. O nome dele é Luiz Guerra. Y me comentó de unos hermanos de Brasil que iban a llegar al país. E ele falou para mim dos irmãos do Brasil que iam chegar ao país. Y para que estuvieran conmigo en la iglesia. E ele falou para que eu pudesse recebê-los na igreja. Y tuviéramos un tiempo de comunión. E tivéssemos ali um tempo de comunhão. En ese momento el Señor me dio testimonio sin conocerles. E nesse momento o Senhor me deu testemunho e eu fui conhecê-los. Y entonces le dije que por qué no nos llevamos al canal. E aí eu falei, por que a gente não leva eles para o canal de televisão? Y ahí fue en el canal donde conocí al hermano Roberto Graner E ali no canal mesmo é onde eu conheci o irmão Roberto Graner y al hermano Sigifredo. e o irmão Silfredo, da Como Venezuela. 5 minutos antes de iniciar el programa. 5 minutos antes de começar o programa. Ahí me preguntó el hermano Roberto cuál era el tema. E aí o irmão Roberto me perguntou qual vai ser o tema do programa. Y yo le dije, todavía no sé. Eu falei, ainda não sei. Ahora cuando nos sentemos en la mesa, lo Agora- vamos a saber. Agora, quando nós sentarmos na mesa ali ao vivo, nós vamos saber o tema. Estando allí, E estando ali, dijimos Efesios 4:11. nós lemos Efésios 4:11. Y ahí trabajamos sobre ese programa. E trabalhamos sobre esse tema nesse programa. Y fue como que si siempre hubiéramos estado juntos los tres. E foi como se a gente tivesse conhecido desde muito tempo. Y el Espíritu fluyó. E o Espírito fluiu. Y tuvimos muchos testimonios E tivemos muitos testemunhos de gente que nos escribió de pessoas que nos escreveram de que el programa fue de edificación para ellos. que o programa foi de edificação para eles. Y aún hubo un correo de un hermano pastor que me escribió E um pastor me mandou um e-mail y él estaba sorprendido e ele estava surpreso
por la manera como tocamos el tema como nós enfocamos esse tema. y que había traído revelación para la vida de E él. que aquilo tinha trazido revelação para a vida dele. Así fue como nos conocimos Assim foi como nós nos conhecemos. en ese programa de Mesa Redonda. Nesse programa chamado Mesa Redonda. Después de eso, E depois disso, entonces ya comenzamos a tener comunión. começamos já a ter mais comunhão. Fueron a la iglesia, Foram para a igreja. compartimos con el hermano Roberto, el hermano Compartilhou Sigifredo. compartilhou ali o irmão Roberto, depois o irmão Zilfredo. Y después de eso ya ellos regresaron aquí a sus respectivos países E aí eles voltaram para os seus países. y mantuvimos el contacto E mantivemos o contato. y luego regresaron de nuevo E depois voltaram novamente. el hermano Roberto, O irmão Roberto, el hermano Sigifredo mais Zilfredo. y el hermano Nelson. Agora também o irmão Nelson. Y tuvimos toda una tarde para Tivemos platicar toda uma tarde compartilhando. y nos dimos cuenta E nós percebemos que hablábamos el mismo idioma que falávamos o mesmo idioma. en la palabra. O idioma na palavra. Y después de ahí ya salió el que viniéramos acá a Brasil. E dessa comunhão surgiu o sentimento de vir aqui para o Brasil. Y aquí estamos, está mi esposa, que E quiero aqui que se também ponga está de minha pie. esposa. Mi Quero que ela esposa fique de Eunice, pé. ponte Minha de esposa pie. Eunice. Mi, Minha mi hija minha Elizabeth filha Elizabeth. y mi hija Kaylin. É. En Costa Rica tengo 2 hijos más, E lá na Costa Rica eu tenho mais 2 filhos. Juan Alberto, Meu filho João Alberto, Esteban Estevão y otra hija e outra filha. que se llama Ana Lucía. Se chama? Ana Lucía. Que chama Ana Lúcia. Para nosotros esta estancia aquí en este lugar Para nós, essa estância, esse lugar, ha sido toda una bendición. é tudo uma bênção. La administración de la palabra O suministrar da palavra ha sido una confirmación a nosotros foi uma confirmação para nós de lo que hemos estado predicando. do que nós estávamos pregando. Así que nos hemos sentido en casa, Aqui nós nos sentimos em casa, en familia, em família. y algo muy importante, E uma coisa muito importante, la comunión que hemos podido tener con ustedes. a comunhão que nós pudemos ter com todos vocês. Hemos tenido, aparte de estar aquí, algunas comuniones Além de estar aqui nas reuniões, tivemos outras comunhões con los hermanos de Chile, com os irmãos do Chile, los hermanos de Corea, de Coreia, los hermanos de Europa, irmãos da Europa. y ha sido toda una bendición. E assim foi tudo uma bênção. Si pienso en algo que ha impactado mi vida estos días, E se eu penso agora, o que impactou a minha vida nesses dias? a veces nosotros estamos siempre ministrando la palabra. Nós, como pastores, estamos sempre pregando a palavra. El estar en la televisión es una bendición, Estar na televisão é uma bênção, pero también tiene sus cosas. mas também tem as suas coisinhas. A veces la gente se acerca a nosotros más que todo por salir en la televisión Às vezes as pessoas se aproximam de nós mais porque quer sair na televisão y no por estar con nosotros. e não por estar com a gente. Y si algo me impactó del ministerio de nuestros hermanos, E se uma coisa que me tocou muito no ministério de vocês fue que cuando yo hablé con el hermano Luis y le dije a él que cuando ellos venían, que si ellos querían estar en el canal, E quando eu falei com o irmão Luiz Guerra, falei, quando eles chegarem, se eles quiserem estar no canal de televisão, él me dijo, eso no es lo prioritario, lo que ellos quieren es tener comunión con usted. ele falou assim para mim, isso não é a prioridade, o que eles querem é ter comunhão. Y al estar aquí en este lugar E agora, ao estar aqui nesse lugar, y estar con ustedes, e estar aqui com vocês, tener comunión con los pastores, ter comunhão com os pastores, eso nos ha bendecido mucho. isso foi de grande bênção para nós. A veces en nuestro país, Às vezes y no nosso país, posiblemente sucede en otros lugares, talvez isso também aconteça em outros países. la vida del pastor es muy sola, A vida do pastor é muito solitária, pero al estar aquí mas ao estar aqui, no nos hemos sentido solos, não nos sentimos sós. nos hemos sentido amados, Nós nos sentimos amados. podemos tener comunión con ustedes, Podemos ter muita comunhão com vocês, hablar el uno con el otro, falar uns com os outros, sin pensar cosas negativas sem pensar coisas negativas, y, segundas intenções, y bendecirnos el uno al otro. e abençoarmos uns aos outros. Así que estamos agradecidos con el Señor Estamos muito agradecidos ao Senhor sobre la visión de la iglesia, sobre a visão da igreja la hemos amado aquí en este lugar. que nós ganhamos aqui nesse lugar. Y pensaba que en el huerto del Edén el Señor hizo dormir a Adán y de su costado sacó su esposa. Eu pensava que ali no Jardim do Éden, o Senhor fez Adão e do lado dele, da costela, tirou a Eva, a esposa. Y allá en la cruz del Calvario
E ali na cruz do Calvário, Jesús murió por o nosotros Senhor morreu por nós. y después de su costado E também do seu salió la iglesia. do seu lado, aí gerou a igreja. Y aquí estamos todos, la E aqui iglesia, estamos todos, amando al Señor amando ao Senhor y caminando para adelante. e avançando. A mis hijos siempre han querido tener una cafetería Os meus filhos sempre quiseram ter uma cafeteria. y han estado pensando en traer la franquicia de Starbucks a Costa E Rica. eles queriam sempre trazer a franquia do Starbucks para Costa Rica. Hace recién que llegó y como dentro de unos 3, 4 meses van a abrir la primera cafetería. E agora, já daqui a uns 3, 4 meses, vão abrir a primeira cafeteria Starbucks lá. Pero ahora la visión cambió. Mas agora a visão mudou. Ya no va a ser Starbucks, Não é Starbucks, va a ser Book Café. vai ser Book Café. Amén. Así que estamos creyendo a Dios Assim que estamos crendo no Senhor, y no solo estamos pensando uno en un lugar, no estamos pensando solo uno en un lugar, não estamos pensando só em um lugar, sino que en las 7 provincias de nuestro país mas que nas 7 províncias da Costa Rica podamos tener Book Café podamos ter Book Café. y llevar los libros Levar os livros, del ministerio o ministério, que sabemos que van a ser de mucha bendición. e sabemos que vai ser de grande bênção. Así que gracias por tenernos acá, Obrigado, irmãos, por ter vocês aqui. gracias por amarnos. Obrigado por nos amar. Adelante en su vida cristiana, Avancemos na nossa vida cristã, haciendo morir siempre la vida del alma fazendo morrer sempre a nossa vida da alma, para que el río de Dios siga corriendo. para que o rio da vida siga avançando, fluindo. Termino recordando nada más en el libro de Génesis, Quero terminar só lembrando que no livro de Gênesis, el capítulo 26, capítulo 26, cuando Isaac abre los pozos de su padre Abraham. quando Isaac abriu os poços do seu pai Abraão, Él estaba en la tierra del 100 por 1 cuando salió a esa encomienda, ele estava na terra de 100 por 1. 100 por 1. Hay veces creemos que esa tierra del 100 por 1 es la que la mayoría de los creyentes queremos llegar. E aí a gente pensa que a maior parte dos cristãos quer chegar nessa terra de 100 por 1. Pero al final del pasaje Mas no final dessa passagem, nos habla de no del 100 por 1, sino nos habla de plenitud. não fala só de 100 por 1, mas de plenitude. Nos habla que en el último pozo, el pozo de Berseba, era el Fala pozo que de la o último plenitud. poço, o poço de Betseba, é o poço da plenitude. Pero para llegar a esa plenitud Mas para chegar nessa plenitude, hay que pasar algunas cosas. tem que passar por algumas coisas. Y en ese pozo E específicamente, nesse poço especificamente, cuando se abre el cuarto pozo, quando se abre o quarto poço, dice que los criados de Isaac abrieron el pozo fala que os servos de Isaac abriram o quarto poço y no fluyó el agua, e não fluiu água. no salió agua. Não saiu água. Después de eso, E depois disso, Isaac se enfrenta con Abimelech, Isaac enfrenta Abimeleque, el hombre que lo había expulsado de la tierra, o homem que o tinha expulsado da el terra, hombre que le había sacado todas las cosas afuera. tinha tirado todas as coisas para fora. Y era un problema del alma que tenía Y era Isaac en ese momento. Problema da alma que tinha Isaac nesse momento. Y cuando Abimelech llega, E quando Abimeleque chegou, él hace las paces con Abimelech, ele faz as pazes com Abimeleque, perdona a Abimelech, perdona Abimeleque, tiene pacto con él, faz uma aliança com lo ele, envía para su casa. envia para sua Y sua después de casa. que cuando Dios entendió que ya en Isaac Y no cuando- habría nada en su alma, E quando Deus entendeu que Isaac não tinha mais nada na sua alma, que su alma había sido muerta, a sua alma tinha morrido, dice la escritura diz a Bíblia. que después de que Abimelech se fue en paz, Depois que Abimeleque se foi em paz, los criados de Isaac vinieron os servos de Isaac vieram y novamente le dijeron: e falaram: el pozo ya ha hecho aguas vivas. agora o poço está brotando águas vivas. Que mantengamos siempre nuestra alma sujeta, Que nós mantenhamos sempre a nossa alma sujeita, que nuestra alma muera, que a nossa alma morra, que tenga la vida de Dios, que tenha a vida de Deus, para que entremos al pozo de la plenitud para que entremos no poço da y plenitude empecemos a reinar e comecemos a reinar como el Señor lo ha establecido. como o Senhor Que estabeleceu. Dios les bendiga. O Senhor os abençoe. Gracias por su amor. Obrigado pelo seu amor. Jesús es el Señor. Jesus é o Senhor. Y mi hija pequeña ha aprendido a decir: E agora, oh Señor Jesús. amém. Oh Señor Jesús. Jesus. Vente. Amém. Para el día 7 de marzo, No próximo dia 7 de março, a la 1 de la tarde, hora de Costa a Rica, 1h da tarde, hora da Costa Rica, sería são 4 horas de aquí. 3 horas, né? Sí, sí, ya son 3. A las 4 de aquí. 4 da tarde, hora do Brasil.
estaremos pasando el programa que grabamos con el pastor Vamos estar Roberto Graner retransmitindo o y con el programa que pastor passou Sigifredo. com o pastor Roberto Graner e o irmão Zilfredo. Pastor Zilfredo. Y el día 21 E no dia 21 de marzo de março, estaremos pasando el programa vamos estar passando o programa que grabamos con el hermano Juan Don Yulan. que gravamos com o irmão João Dongyulan. Amén. Gracias. Irmão, Los que no tienen parabólica o no lo pueden ver por cable, se vocês não têm esse canal no seu TV a cabo ou por parabólica, pueden entrar por internet podem entrar na internet. a www.enlace.org. www.enlace.org. Okay. Okay. www.enlace.org y ahí aparece un cuadrito que dice señal en vivo. Então, entra na página www.enlace.org e aí tem um quadrinho que fala ao vivo. Y ahí pueden ver el programa. Então, clicando no ao vivo, vai passar o programa que está sendo transmitido nesse momento. Okay. Gracias. Amém? Amém. Amém. Eu queria rapidamente, irmãos, falar a respeito do trabalho em relação a Bucafé, em Foz do Iguaçu. Alguns anos atrás, quando eu fui para lá, ainda na nossa maneira velha de trabalhar, maneira velha de ver as coisas, contactando alguns filhos de Deus, eu consegui contactar um irmão de um grupo cristão. Depois ele deixou o grupo cristão, veio reunir conosco. Eu ganhei um irmão e perdi 20 mil pessoas. Eu consegui ter 20 mil inimigos naquela cidade, porque todos eles estavam falando mal de nós, da maneira como nós fazíamos. Essa era a nossa visão naquela época. Mas louvado seja o Senhor, que nosso encargo é pregar o evangelho do reino. E graças a Deus por esse encargo que o Senhor nos deu de livros que levam à fé, o Bucafé. E logo no início nós abrimos um pequeno Bucafé, mas começamos a trabalhar em feiras. Eu gostaria até de dar esse testemunho. É muito importante, irmãos, nós participarmos de eventos e feiras com o Bucafé móvel. Então nós participamos de um evento, alugamos uma tenda de 100 metros quadrados dentro do evento, e apenas em 4 dias nós conseguimos conhecer e conversar, fazer contato com as pessoas mais importantes da cidade, as quais em 20 anos nós nunca tínhamos conseguido. Falar com o prefeito, o presidente da Câmara, os vereadores. E esses 4 dias que o Bucafé participou ali foi de grande ajuda para a realização desses contatos. E no final desse evento, nós fomos procurados pela pessoa responsável em promover os eventos e organizar em Foz do Iguaçu. Ele disse o seguinte, ele falou: apesar de ser um evento com muito barulho, era um evento grande, ele falou o seguinte: olha, nós nunca nesse evento nosso, chama Fartal, nós nunca conseguimos ter um espaço para a nossa diretoria conversar. Ele falou assim: nós fizemos 8 reuniões da diretoria dos eventos, só tinha um lugar que tinha paz para fazer essas reuniões, era o Bucafé de vocês. Aleluia! E ele falou o seguinte: nós não vamos fazer nenhum evento mais em Foz do Iguaçu sem a presença do Bucafé. Aí fizemos estávamos inscritos para um segundo evento, que era a Feira do Livro. É um evento não muito grande, mas importante, porque é bem no centro da cidade. E o irmão que fez o contato com eles demorou para ir lá para pegar a nossa licença para poder colocar o Bucafé.
E ele foi meio desesperado, porque já tinha vencido o dia. Então ele chegou lá, explicou para essa pessoa que organiza os eventos, pediu desculpa para ele, falou: olha, eu não sei se ainda está de pé que nós vamos participar dessa feira do livro. Aí essa pessoa falou o seguinte, falou: olha, nós temos na feira do livro um espaço de 200 metros quadrados para ser alugado para 10 barracas de alimentos, mas nós não vamos entregar nenhuma dessas barracas para ninguém. Os 200 metros quadrados é do Bucafé. 200 metros quadrados, irmãos. Aí nós preparamos tudo, fizemos várias salas com sofás, estantes, livros, né? Bom, aí fizemos o evento, foi maravilhoso, realmente. O Senhor também nos deu muitas experiências. Logo depois desse evento, eu recebi uma ligação. É sobre esse casal que está aqui atrás que eu estou falando, tá? Então, me liga. Falou: olha, eu sou o pastor da Quadrangular. O senhor que é o responsável pelo Bucafé? Falei: pronto, alguém não pagou alguma coisa, né? Aí eu não sabia se falava que era ou não. Quase que eu neguei ali na hora, né? Eu falei: é sobre o quê? Aí ele falou: não, é que teve uma feira do livro, né, aqui em Foz do Iguaçu, e a minha esposa estava passando ali, entrou, e a história é o seguinte: nós estamos montando uma livraria, já estávamos tudo certo, só que agora ela não quer deixar eu montar a livraria, tem que ser um tal de Bucafé. Então eu tenho que saber que negócio é esse, não é? Aí fui visitá-lo, né? Eles trabalham secularmente também. Então foi assim que eu os conheci. Vou deixar ele terminar a história, tá? Amém, irmãos. Jesus é o Senhor, amém? Meu nome é Emerson, né? Como o irmão Amir colocou, a minha esposa é Fabiana. O irmão Amir colocou, nós dois somos enfermeiros lá na cidade de Foz do Iguaçu, né? E Deus, além do encargo de cuidarmos fisicamente das pessoas, agora a gente também está podendo cuidar do Espírito e levar o Evangelho do Reino. Amém, irmãos? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui porque a gente fica nervoso, né? Esse nosso desejo de a gente abrir a livraria, irmãos, ele tem 3 anos. Depois, conversando com o irmão Amir, é mais ou menos o tempo que existe o Bucafé, né? E eu entendi que o Senhor naquele momento, de repente, não deixou a gente, né, seguir à frente a nossa livraria, porque o Senhor já tinha um Bucafé preparado, né, para que nós pudéssemos abrir mais para frente. E 1 ano antes da gente montar a livraria, eu montei alguns eventos, né? Eu formalizei uma livraria chamada Encontro Livraria, que era a livraria que vai até você. E nesse 1 ano antes, que foi dezembro de 2010 até dezembro de 2011, eu visitei mais ou menos 100 igrejas na cidade de Foz do Iguaçu, levando Bíblias e os outros materiais evangélicos que eu tenho, que a gente tinha montado nessa parte só de eventos. E hoje, né, desde quarta-feira a gente pôde vir para cá, estar com os irmãos, né, estar recebendo tudo isso. E a princípio a gente ia abrir o nosso Bucafé depois de já em contato com o irmão Amir no dia 18 de novembro. Né, a gente falou assim: não, nós vamos abrir a conferência para quando o irmão Dong vier para Foz do Iguaçu, ele já pode visitar a nós, né, já vai poder vir na cafeteria. E o Senhor não permitiu que nós abríssemos o Bucafé naquele dia. E aí a gente pôde, por graça e misericórdia do Senhor Jesus, participar da conferência em Foz do Iguaçu no dia 19 e 20, né? Entender um pouco mais do que era o encargo, né, do Bucafé, entender um pouco mais do que era a palavra e principalmente, uma das coisas que o pastor falou, o pastor do México falou aqui, que a gente quando vai em eventos cristãos em geral, a gente está acostumado a hora que fala assim: e agora o pastor fulano de tal, e dá aquele show, né? Todo mundo aplaude. Uma coisa que eu comentei com a minha esposa quando a gente participou da conferência em Foz do Iguaçu foi que a única coisa que a gente viu, a hora que o irmão Doug entrou, foi a reverência, né, ao Espírito Santo que estava em todas as 2.000 pessoas mais ou menos que tinham lá naquilo. E aquilo começou a mudar a gente, né? A irmã Nildes, quando conheceu nós, nos deu a oportunidade de lermos o primeiro livro, que era Negar a Vida da Alma, né, que a gente aprendeu. Estamos aprendendo que isso é para sempre, até que o Senhor venha, nós precisamos negar a vida da alma, né? E nessa comunhão, irmãos, a gente aprendeu a invocar o nome do Senhor Jesus, aprendemos a orar todos os dias, né?
e estamos aí. Então, através da Feira do Livro, né, que o irmão Amir colocou, a gente começou a ver. E daí nós tivemos um contato que foi uma coisa muito legal. Daí eu liguei para o irmão Amir, cadê o irmão Amir? Né? Ele me visitou no meu trabalho e ele falou: Emerson, aqui no hospital não dá para a gente conversar, não dá para a gente... Vamos marcar na minha casa amanhã à noite, hoje à noite, não lembro certinho a data. E a gente foi lá ter comunhão com o irmão Amir, né? Tivemos a grata oportunidade de juntos lá conhecer o irmão Amir, o Ademir, o irmão Erickson, o irmão Paulo Vargas, o irmão Soares. E aí a gente começou a contar, né, da nossa intenção do Bucafé e aonde a gente queria abrir o Bucafé. E aí eles perguntaram: mas você quer abrir o Bucafé onde? Eu moro, né? A gente congrega, né, numa igreja, numa denominação, e a gente congrega num bairro chamado bairro Três Lagoas. É uma região da cidade que deve ter em torno de 40 mil pessoas, e é um bairro considerado um bairro de classe média para baixa, onde as pessoas jamais teriam a oportunidade de tomar um café expresso, e nós oferecemos para essas pessoas, né? E aí o irmão Amir pediu: mas tu quer abrir o seu Bucafé onde? E aí eu falei: eu quero abrir no bairro Três Lagoas. Daí o irmão Soares estava junto e ele começou a dar risada. Eu falei: meu Deus, eu estou aqui, e o cara começa a rir, né? E aí, o que aconteceu, né? Eu falei: irmão, por que você, né, estou te conhecendo de agora, você está rindo por quê? Porque naquela semana, na segunda-feira, os irmãos tinham tido comunhão e o Espírito Santo tinha dito para eles, né, que eles iriam abrir um Bucafé no bairro Três Lagoas. Amém? E isso acho que foi uma das coisas que mais deixou a gente alegre, porque desde o primeiro momento em que a gente começou a conversar com os irmãos, Deus, né, nos mostrou, assim como o outro pastor falou da denominação dele, Deus me mostrou que eu também, há 20 anos, eu tenho vivido o Evangelho da Graça. E nas denominações a gente tem vivido o seguinte: eu estou salvo, amém. E não é isso que Deus quer. Deus quer que todos nós... Isso eu estou aprendendo, né? Desde o primeiro congresso, lá do dia 19 e 20, que a gente teve a oportunidade de estar lá, junto com o irmão Dong em Foz do Iguaçu, Deus tem conseguido trabalhar e a gente tem conseguido fazer essa diferença, né? Hoje eu não tenho pregado mais só na minha denominação, o meu pastor me liberou para pregar em outras denominações, né? Até na semana passada, antes de vir para cá, Deus me deu a oportunidade de poder pregar sobre o manancial de águas vivas. Amém. E aí eu terminei o culto e o pastor dessa outra denominação me pediu mais: que livro, irmão, você usou só a Bíblia? Eu falei: não, usei esse livro aqui. O livro já está lá com o pastor, né? O livro já ficou lá com o pastor. Amém? E assim, irmãos, nós temos vários amigos em Foz do Iguaçu, que a gente tem tentado levar a palavra de Deus, e tem uma amiga nossa em especial, muito amada, né, que eles são amigos, os nossos filhos são amigos, e ela não vai em igreja nenhuma de qualquer jeito, ela não vai, acho que só se amarrar com camisa de força, ainda assim é capaz dela arrebentar a camisa de força aí. Só que o que ela falou para nós: Emerson, na igreja eu não vou, mas no Bucafé eu vou. Amém? Então, irmão, se só essa mulher, só essa amiga da gente for salva, o Senhor Jesus, né, já tinha um propósito. Amém, irmãos? Amém? É claro que para abrir o Bucafé, a gente teve vários percalços, né? O irmão Soares é que acompanhou bastante, né, irmão Soares? Os nossos percalços. Muita coisa, o diabo se levantou de uma forma tremenda para não abrir o Bucafé. Só que a triste notícia é que esse Bucafé já está aberto desde o dia 12 de dezembro. Amém, irmãos? Lá na inauguração, muitos irmãos, né, nos deram a alegria de estar lá com a gente. Muitos irmãos têm nos dado a alegria de estar lá com a gente nesses outros dias. Deus nos abençoou para poder fechar o Bucafé nesses dias e estarmos aqui, né, sendo aperfeiçoados para assumir esse encargo junto com os outros irmãos. Amém, irmãos? Alguém, eu não vou lembrar agora quem, mas alguém falou, né, o próprio Espírito Santo nos constrange, né? Ele nos constrange a falar do amor de Deus. E lá na igreja onde eu congrego, nós temos um grupo chamado Grupo Missionário de Homens. Esse grupo, na nossa cidade, da minha denominação, ele é o grupo mais forte que tem na igreja. E esse ano o nosso pastor resolveu não deixar apenas um líder, mas ele escolheu 5 líderes para ficarmos na direção desse grupo de homens. E na primeira reunião, nós estávamos o pastor, mais 5 líderes e 5 vice-líderes. E na primeira reunião, irmãos, eu pude ter a oportunidade de levar a literatura do Evangelho do Reino e ofertar a esses irmãos para que a gente, durante esse ano, irmãos que não liam nada, que não tinham acesso à literatura, e esse ano nós vamos ter ao menos mais 11 pessoas, no mínimo 11 pessoas a mais,
lendo sobre o Evangelho do Reino. E a gente vai ler aí de 3 a 10 livros. Pessoas que não liam nada, nem sequer um único livro, né, vão estar lendo livros porque o Senhor Jesus quer voltar. E Ele nos deu esse encargo. Amém, irmãos? Amém, amém. Só falar que no dia da inauguração do Bucafé, vieram vários pastores, veio também o delegado da Polícia Federal e o pastor convidado, que normalmente eles pegam de outra congregação, né? E ele falou o seguinte, ele falou assim: eu sei que esse Bucafé tem a mão do irmão Amir por trás, e eu tenho a ficha corrida dele aqui comigo, mas a sua ficha, irmão Amir, está limpa. Porque realmente vocês mudaram. Aí ele falou assim para mim: você não lembra de mim, eu acho que você engordou um pouco e eu também. Ele foi muito generoso, não é? Ele falou assim: você não lembra, mas você me deu um jornal Árvore da Vida há 20 anos atrás, e essa palavra até hoje está comigo. Aleluia! Isso foi no dia da inauguração do Bucafé, né? Amém, irmãos. E eu queria, para fechar, dizer assim, que o Bucafé, né? No começo eu não entendia várias coisas. Por que eu fiquei 1 ano antes de abrir o Bucafé visitando todas as igrejas? Hoje, eu tenho mais de 100 igrejas com as portas abertas, né? Para a gente ir nas igrejas e fazer visita. Recentemente, até compartilhei com os irmãos, a gente foi no aniversário de uma igreja, onde a gente pôde levar literatura em 2 dias, né? Parece pouco, mas a gente conseguiu vender 7 livros, né? Um material que não, de repente, então várias igrejas, várias portas de igrejas que antes, de repente, não estariam. Então hoje eu vejo que Deus também me permitiu, hoje, estar compartilhando com os irmãos, estar junto com os irmãos, levando a palavra do Evangelho do Reino. Eu queria agradecer a todos os irmãos, né, principalmente a pessoa do irmão Amir, o irmão Dong e o irmão Soares, porque assim, o nosso Bucafé, ele também funciona hoje em Foz do Iguaçu, graças à ajuda dos irmãos do CEAP, né? Porque como o irmão Amir falou, hoje ainda, a gente conseguiu montar o Bucafé e manter o Bucafé, porque o Senhor nos deu 2 empregos maravilhosos, e a gente consegue manter. E ainda assim, o Senhor nos proporcionou irmãos do CEAP, né, que também estão em aperfeiçoamento, sendo aperfeiçoados por nós e também, né, nos ajudando a nos aperfeiçoar a abrir o Bucafé. Então hoje a gente tem grande alegria, principalmente, não só por ter aberto o Bucafé, porque através desse contato, através da Feira do Livro, né, que é, se alguém for pensar, uma feira de livro, através da Feira do Livro, né, o Senhor Jesus trouxe a oportunidade para que hoje eu saísse do Evangelho da Graça e hoje eu faço parte do Evangelho do Reino. E ainda o Senhor Jesus me colocou lá na minha denominação, assim como com o pastor lá do México, para que nós estejamos nos levantando com a alegria que só o Espírito Santo nos traz. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Aleluia! Louvamos ao Senhor que o Evangelho da Graça tem sido pregado até a parte mais remota desta terra. O Senhor tem usado ao longo dos séculos muitos pastores, obreiros, evangelistas, missionários e muitos servos de Deus e muitos irmãos e irmãs para pregar o Evangelho da Graça. Graças a Deus que hoje o número de cristãos é grande, né? Claro que ainda não é suficientemente grande, mas graças a Deus, em todas as partes da terra, praticamente nós temos pessoas já regeneradas pelo Espírito. Todavia, falta ainda pregar o Evangelho do Reino. Se não terminarmos de pregar o Evangelho do Reino, o Senhor não pode voltar. Mateus 24:14 diz: e será pregado esse Evangelho do Reino para toda a terra habitada, não é isso? Para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então nós estamos, se nós ficássemos enclausurados
em nossos locais de reuniões, nós não iríamos conseguir pregar esse evangelho do reino a toda a terra habitada. Graças a Deus, embora nós sejamos poucos para pregar para muitos, mas o Senhor nos deu algumas ferramentas muito eficazes. E uma das ferramentas é o Bucafé. O Bucafé alcança as pessoas. Você acredita que Deus já preparou muitas pessoas para serem nossos parceiros? O Senhor preparou muitas pessoas que também têm um coração de servir a Deus. E não de uma maneira superficial, de uma maneira convencional, mas de modo que traga o Senhor de volta. O que falta é pregar o evangelho do reino. Graças a Deus, eu não vou falar muito. Aqui do meu lado está um jovem, já empresário, bem-sucedido, na área de beleza. Ele é empresário da área de cabelo e imagem. E ele, por acaso, vocês sabem que é por acaso, né? Não há acaso. Em Auriflama, ele viu um Bucafé. Vou deixar ele contar. Graça e paz, irmãos. Me chamo Leandro Pires. Eu nasci dentro de um lar, na verdade, dentro do catolicismo. E depois, com 11 anos, minha família teve um contato com o cristianismo, onde nós ingressamos na Igreja Batista. E nesse período dos 11 até 3 anos atrás, eu até comentei com o irmão Pedro, eu e minha esposa, nós nos sentíamos convencidos de que ali era o lugar correto. Tem uma diferença entre ser convencido e ser convertido. E por um período da minha vida eu estive dentro da igreja convencido que o melhor lugar era estar dentro da igreja. Entre erros e acertos que todos os jovens estão aí, na verdade, gerando muitas vezes problemas para si próprio e para a família, eu também fui um jovem que algumas horas brincava de ser cristão. E uma vez nós passamos uma situação há 3 anos atrás, eu e minha esposa está lá ao fundo, deixa eu ver onde ela está, levanta a mão, deixa eu ver, está ali no canto. Nós está ela, meu filho, o Murilo, e a Sara, que tem 5 meses, o Murilo tem 1 ano e 8 meses, e eu e a Josi, nós namoramos 7 anos, e nós temos 5 anos de casado, mas há 3 anos atrás, a vida tranquila, né, os negócios acontecendo, trabalhando, eu sou cabeleireiro e trabalho fazendo evento pelo Brasil todo e para alguns países no mundo, então acabo tendo oportunidade de viajar com muita frequência, e em algum momento nós, estando dentro da igreja convencidos e achando que estamos com o controle na mão, nós imaginamos que não tem o que dar errado. E minha esposa então ficou grávida, e tudo que nós imaginamos que estava correndo bem, parecia que era um complemento. E no 3º mês de gravidez dela, 3 meses e 2 semanas, eu estava numa viagem para a Itália, numa feira, e infelizmente ela veio a perder, né, o bebê. E não sei se algumas pessoas aqui já passaram por essa situação, mas é uma situação muito difícil, mas quando eu cheguei de viagem, eu fiz a viagem toda, ela não me contou o que tinha acontecido, foi uma guerreira, né, de segurar essa barra sozinha. E quando eu retornei da viagem, que eu descobri o que tinha acontecido, ela estava internada, teve que fazer curetagem, e ela estava no interior, em Auriflama, que é a cidade onde ela nasceu, que é uma cidade muito pequena, que tem 16 mil habitantes. E eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, meu pai estava me esperando, e quando eu soube o que aconteceu, fui para casa, nem tomei banho, não fiz nada, peguei o carro e fui até Auriflama, que são os 600 quilômetros, e a cabeça, né, pensando várias coisas, o que está acontecendo, como pode acontecer isso? E quando eu cheguei na casa da minha sogra, Deus falou comigo: pega a sua esposa, entra no quarto e ora agradecendo pelo que aconteceu. Isso é para trazer vida e não morte. E como eu disse, não sei se alguns irmãos já passaram por isso, mas você agradecer uma coisa que te machucou é difícil, né? É doloroso.
é uma oração amarga, né? É uma oração pesada. Então, nós ajoelhamos ali, nós oramos, agradecendo a Deus pelo que havia acontecido, mas Deus teve um particular comigo. E Deus falou comigo: olha, se você está brincando de ser cristão, o diabo não brinca de ser diabo, né? Você brinca de ser cristão, mas ele não brinca de ser Satanás. Ele vem senão para roubar, matar e destruir. E naquele dia em diante, eu e minha esposa, nós tomamos uma decisão de se consagrar e dar uma virada na nossa vida. E eu costumo dizer que, devido a essa situação, eu passei a não ser mais uma pessoa convencida do Evangelho, mas sim convertida ao Evangelho. Porque quando se diz fazer uma conversão, é estar indo numa rota e mudar a rota. Isso é uma conversão. Então nós fizemos uma mudança de vida que eu posso chamar até drástica, né? Nós não, Cristo fez. E nós então mudamos a nossa atitude, nós mudamos as nossas prioridades, e Deus então fez uma obra maravilhosa na nossa vida. E na nossa cabeça nós achávamos que estávamos comendo o do bom e do melhor, mas nós estávamos comendo, na verdade, migalhas. E isso então fez com que nós tivéssemos uma experiência, e essa experiência é o que nós estamos tendo até hoje. E Deus abençoou que eu tinha um projeto onde ali tinha um salão e um centro educacional, e eu era o coordenador daquele espaço, e Deus colocou no nosso coração para nós termos o nosso próprio projeto. E não quero me alongar muito, mas eu tive uma oportunidade, quando Deus falou comigo, para que eu pudesse montar o meu próprio salão, o meu próprio projeto, mas sem perder o meu vínculo com essa marca que me patrocina, que é a marca que eu viajo o Brasil todo e o mundo todo. E Deus falou: olha, você vai montar um salão e vai tocar a sua vida, sua esposa vai trabalhar com você. E aí eu recebi um convite para participar de um programa de televisão. E esse programa é um reality show para cabeleireiros, que inclusive está passando na GNT novamente. E o prêmio era 100 mil reais. Na minha cabeça eu falei: pronto, está aí, vou lá, participo, ganho, pego o dinheiro, monto o salão, está tudo feito. Deus é maravilhoso, né? Só que quando eu entrei no programa, a promessa era outra, era para falar de Cristo. No dia que eu falei para o último participante do programa de Cristo, eu saí do programa no dia seguinte. E aí eu entendi então o motivo que eu estava no programa. Deus me usou muito, ali dentro foram situações difíceis. A GNT é um programa da Globo, e não preciso dizer, né, a pressão que se gerava ali dentro. Eu cheguei a um ponto de ter que dizer que se eles quisessem que eu parasse de ler a Bíblia, eu tinha que sair do programa. E eu nunca havia tido uma experiência de pregar o Evangelho para homossexuais. E a minha área é uma área que tem muito homossexuais na proximidade. E eu nunca tinha tido essa experiência. E ali eu preguei a Cristo para homossexuais. Tinha um filho de um pastor homossexual dentro do programa. Aconteceu uma situação onde Deus levou eu e ele a uma outra região num período do programa, e Deus me apertou de uma maneira. Muitas vezes nós queremos agir pela carne, né? E Deus falou: não, é para falar do amor de Cristo, e ele precisa ser resgatado. E nós conversamos, eu querendo ler uma passagem da Bíblia que não fosse muito pesada, e Deus abriu numa passagem de Romanos, né? Romanos 8, que diz: o que eu quero eu não faço, o que eu não quero é o que eu faço, que é pela essa luta sobre a carne. E nós choramos juntos ali, oramos juntos, e recentemente eu encontrei ele com uma outra postura, e ele disse para mim: Leandro, a minha ida naquele programa teve um motivo, eu mudei a minha vida. E baseado em tudo isso, irmãos, nós temos vivido, eu e minha esposa, uma experiência tremenda. E essa experiência gerou uma situação onde nós fomos passar férias em Auriflama, agora no início do ano, que é a cidade da minha esposa, que tem 16 mil habitantes. E quem trabalha como empresário está sempre observando as coisas, né? E eu que gosto muito de café, a Auriflama é uma cidade muito pequena, né? Não sei se tem alguém aqui de Auriflama, não achem que eu estou menosprezando a cidade, mas tem gente lá de Auriflama. E é uma cidade que, quando eu passei quem é de Auriflama sabe onde é o Buco Café, né? Com certeza. E eu olhei e falei: nossa, que cafeteria, né? Sofisticada, bonita. E pensei: só que investiram 60 mil reais nessa cafeteria, mas a Auriflama não comporta uma cafeteria de 60 mil reais. Mas eu vim tomar café aqui. Aí passei num outro momento, estava fechado, levei as crianças num clube, e aí vi um adesivo: Buco Café,
um lugar de oração. Olha, é uma cafeteria cristã. E eu falei, poxa, por isso que investiram tanto, né? O cristão, ele acredita, o cristão tem fé, né? E quando eu entrei na cafeteria, que eu comecei a ver os livros, vi a Bíblia, eu falei, não é só uma cafeteria de um cristão, é muito diferente. E aí, enquanto pediu o café, minha esposa pediu um chocolate, eu comecei a ver os livros, o irmão Sebastião veio falar comigo e falou, oi, você é cristão? Eu falei, sou cristão, a paz. E aí nós começamos a conversar, eu falei, irmão, parabéns pelo espaço, muito gostoso, muito aconchegante. E assim, né, irmãos, nós vivemos um momento hoje que nós sentimos, né, quem tem conexão com Cristo, muito forte essa ligação espiritual. Eu tive uma situação dentro do programa que nós não tínhamos acesso a ninguém da produção. E eu estava passando uma pressão muito grande para sair do programa, porque estava lendo a Bíblia, porque eles queriam que tivesse confusão, que tivesse baixaria, e eu orando com as pessoas que dependentes químicas, com abstinência, e eu orando com essas pessoas, e a diretoria do programa começou a me pressionar para sair do programa. E um belo dia, eu fui fazer uma parte que eles chamam de confessionário, né, que a gente entra numa salinha, uma pessoa fica anotando tudo e um câmera na minha frente, e a gente não podia falar com ninguém. E aí essa pessoa que ficava anotando era uma pessoa que também estava pressionando para que, como é esse negócio de ficar lendo a Bíblia, orando, o que você está fazendo? Aqui não é para você ficar fazendo isso, você não é amigo de ninguém aqui dentro. E aí quando eu sentei naquela cadeira, eu olhei para o câmera, eu falei, você é cristão, não é? Ele falou, sou. E esse rapaz que estava anotando ficou abismado. Eu falei, paz do Senhor, irmão, seu brilho é diferente. E é isso, quando eu entrei na Book Café, eu tive essa sensação, eu falei, aqui é diferente, o brilho do local é diferente. E nesse momento, eu e minha esposa, nós sentimos dentro do coração uma alegria muito grande, e eu resolvi tomar mais um café, e comecei a entender um pouco o que era a proposta, e aí esse irmão Sebastião me explicou, olha irmão, aquelas pessoas que estão naquela mesa ali, não eram cristãs, agora vem para cá, a gente ora junto, a amiga dela já foi levada para a igreja, aquela outra família, era uma família que não estava desviada da igreja, começou a vir aqui, voltou para os caminhos do Senhor. Olha, aqueles jovens que ficam nos outros lugares aqui fazendo baderna, sentam aqui, ficam calmos, tranquilos, leem os livros, meditam. Eu falei, esse é um local abençoado. E fiquei com o contato do irmão, e aí acreditem, irmãos, dentro do meu salão, eu tenho um salão com espaço, né, o irmão Pedro já teve lá um espaço relativamente bom, nós temos 750 metros de espaço, e dentro do meu salão eu tenho uma cafeteria, eu tenho um espaço com 3 mesas, que serve desde pratos frios, desde salgado, café expresso, e o meu café já estava ficando ruim, e depois que eu conheci o café, aí o café não melhorava de jeito nenhum. Isso é verdade, eu estou dizendo isso, é um testemunho real. Os clientes nunca reclamaram do café expresso, nós damos o café de cortesia no salão, e começou a ficar a xícara de café cheia, e começou algumas pessoas a dizer, o café não está bom, o café está ruim. E aí eu comecei a falar, não compra mais do café, nós vamos colocar o café do Book Café aqui dentro. E tivemos a oportunidade, o irmão Mohamed foi nos visitar, e bem pertinho do salão, nós estamos na Alves Guimarães, ali é Mateus Grou, né, onde está? Mateus Grou, que é com o cruzamento da Arthur, é bem perto, dá 15 minutos de carro, nem isso, 10 minutos, e eu fui visitar então a Book Café, comecei a me reunir com os irmãos, como eu disse, né, tanto eu quanto minha esposa, quando nós chegamos na reunião, nós percebemos a presença de Cristo, né, e o nosso coração se alegrou muito, e aí comecei a conversar com o meu irmão Pedro, né, e com o Rodrigo, falei, poxa, o meu espaço, a minha renda no salão, é com noiva, é com maquiagem, com penteado, com corte, com coloração, com essa consultoria de imagem que eu faço, eu quero colocar um Book Café aqui dentro, não me importa de ter retorno financeiro, não me importa nem de pagar nem despesa de água e luz, me importa de ajudar a pregar a palavra e de contribuir. Nós já temos um costume de quinta-feira no nosso salão, de fazer reuniões com os nossos funcionários,
toda quinta-feira nós oramos com os funcionários, com os clientes. Claro que é totalmente, né? Nós temos 19 funcionários, mas é totalmente livre. Alguns querem ficar, outros mantêm uma constância. As clientes já nos pedem oração. As clientes já têm, pelo nosso testemunho de vida, percebido que a nossa atitude é diferente. E eu tenho certeza que nós podendo concretizar o lançamento do Boa Café dentro do nosso espaço, nós vamos ter um ponto de pregação numa região em São Paulo que as pessoas estão muito enfermas. As pessoas estão com as pilastras emocionais, espirituais, muito sensíveis. Na verdade, em São Paulo as pessoas se apoiam muito na pilastra profissional. E as outras duas pilastras, elas estão em ruínas. E se nós não contribuirmos para levar o Evangelho, para Cristo poder ter um encontro com essas pessoas, não tem como essas pessoas conseguirem reformar as pilastras espirituais e emocionais. Eu quero agradecer a oportunidade. O irmão Pedro me ligou, ontem à noite nós nos falamos 11h30 da noite, né? Eu tinha uma reunião hoje cedo, eu cancelei a reunião para vir aqui. Eu tive certeza de que eu estava fazendo a coisa certa em cancelar a reunião. Quando eu perguntei para minha esposa se ela, quando eu comentei de nós irmos para cá, se o coração dela se alegrou, ela disse, se alegrou. Falei, então nós vamos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que a esposa, o marido e Deus se tornam uma corda de 3 pontas, né? É inquebrável. E é assim que nós temos nos firmado. Então, os três, nós dois e Cristo unido, para que nós possamos se tornar um casal inquebráveis, firme na rocha que é Jesus. Amém? Eu quero só, antes de finalizar, hoje de manhã, vindo para cá, eu comecei a pensar uma vez num hotel em Manaus. Por isso que eu acho que a placa da igreja não importa para nada, né? E uma vez em Manaus, assistindo uma programação cristã, e tinha um pastor pregando, e o pastor falou sobre um coro, que eu acredito que os irmãos conheçam, que fala, né? Sonda-me, Senhor, conhece-me, quebranta o meu coração, né? E aí esse pastor, ele falou algo muito profundo, que quando nós falamos, sonda-me, Senhor, conhece-me, quebranta o meu coração, se você está pedindo isso, é algo muito sério. E eu por muito tempo estava louvando, pedindo quebranta o meu coração, mas quando você pede para Deus te quebrantar, é algo muito sério, porque você tem que estar pronto, porque é quebrar para começar de novo. E quando ele diz, né, nesse hino diz, usa-me, Senhor, e quando nós também pedimos para ser usado, não é da nossa maneira, né, é da maneira que Cristo quer. E eu tenho certeza que esse encontro com o Boa Café, esse encontro com o irmão Pedro, com o Rodrigo, eu tenho certeza que foi lá em Auriflama, onde de lá saiu a minha esposa, né? E saiu já mais meus 2 filhos. Com certeza também ali foi plantada uma semente para que pudesse falar conosco de uma maneira especial. Deus abençoe os irmãos, obrigado pela oportunidade. Eu só queria complementar alguns detalhes importantes. O Leandro, ele sentiu falta de, embora ele pregue evangelho, né? Algumas funcionárias dele pregam evangelho lá no salão, mas ele sentia falta de livros. Irmãos, isso é um ponto muito importante. Quer dizer, ele já enxergou isso, que um trabalho mais consistente para a pregação do evangelho deve ser baseado em livros. Então uma das primeiras coisas que ele recorreu a nós ele deseja colocar os nossos livros, porque tentaram levar para eles algum tipo de livros de autoajuda, livros disso, livro daquilo, mas ele nunca sentiu paz. E graças a Deus, pelo primeiro contato, né, que ele teve conosco, ele leu nossos livros, ele percebeu que são esses livros que pregam o evangelho do reino que devem estar no salão dele. Então, irmãos, aí eu falei para ele, venha para cá, venha nos conhecer mais, né? Nós queremos ser mais transparentes com você. Ele falou o seguinte, para conhecer a sopa, não precisa tomar muitas colheradas, né? Então, graças ao Senhor, e aí ele nos convidou para lá. Irmãos, eu perguntei para ele, eu posso pôr uma placa na frente da sua fachada ali, do seu salão, uma placa Boa Café? Ele falou, claro que pode. Aí eu perguntei se eu posso na recepção colocar alguns livros, se os clientes lerem enquanto esperam. Claro que pode.
lá na lanchonete, nós vamos transformar em Bucafé, nós vamos colocar livros. E eu pedi mais para ele, falei, atrás ele tem uma sala de reunião onde ele faz alguns cursos lá, né? Eu falei para ele, eu posso transformar aquela sala em uma sala multiuso do Bucafé? Falou, claro que pode. Aleluia. Então aquela sala vai ser uma sala de biblioteca, de sala de estudo, né? Para que as pessoas possam entrar e ler os nossos livros e orar ali. Jesus é o Senhor. Irmãos, é só até complementar a questão dos livros. A proposta dos livros, inclusive no salão, nós pregamos o Evangelho e nós temos que tomar uma posição, né? E se você deixar, as pessoas começam a trazer livros de Jesus Cristo segundo Allan Kardec, ou outras situações que você não quer. E se você não consegue se posicionar, você começa a falar assim, ó, esse livro pode, esse não pode. Aí você começa a, na verdade, confrontar de uma maneira errada. E o que eu falei para o Pedro, nós temos que falar até um certo momento, e os livros falam no momento que a gente não pode falar. As mulheres ficam com coloração na cabeça, 40 minutos, 1 hora. Esse tempo dá para ler um livro quase todo, ou metade do livro. E vejam que os livros são livros que as pessoas começam a ler e percebem que não estão querendo ser atraída para a sua denominação, porque nós não estamos defendendo um time de futebol, um partido político, que eu quero te trazer para o meu partido, ou eu quero que você passe a torcer para o meu time. Não, nós queremos que Cristo, né, possa ser levado, e essas pessoas, elas têm um encontro com Cristo, e os livros, eles proporcionam exatamente isso. Amém, glória a Deus. O irmão Sebastião de Auriflama está aqui? Pedimos para você vir à frente. Está aqui ou não? Não está. Junei? Junei também. Junei está? Então vem aqui, Junei. Amém. Para representar o irmão Sebastião. Amém. Eu queria aproveitar, enquanto o Junei sobe aqui, nosso primeiro encontro com o Leandro, lá no Bucafé de Pinheiros. Ele disse uma frase para mim, que eu gostei muito, eu vou presentear para vocês também. Ele disse o seguinte: a fé produz ação, é isso, né? A fé produz ação. Irmãos, que adianta ouvir a palavra e não praticar a palavra? A fé tem que produzir ação. E ação traz milagres, não é? Pense um pouco, como Deus, como o Espírito consegue fazer milagre se você não pratica a palavra? Então esse também é o nosso lema: a fé produz ação, e ação traz milagre de Deus. Aleluia. Amém. O irmão Junei está aqui, e esse testemunho é uma evidência de que todos os bairros precisam de um Bucafé. Todas as cidades, até uma cidadezinha no fim do mundo como Auriflama. Você vai no mapa, não, desculpe, vai no mapa, você não vai encontrar Auriflama. Você tem que ir lá no Zoom, lá do Google Maps, zoom, 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 aí aparece Auriflama, tá certo? E nos GPS só tem um pontinho lá, não tem nem as ruas. Então, mas numa cidadezinha dessas, olha só, o resultado vai mudar milhares de vidas. Louvado seja o Senhor. Obrigado por esse testemunho. Queremos agradecer os irmãos do México, os irmãos da Europa, né, da Costa Rica e de Foz, e agora também de São Paulo, Leandro e os irmãos de Auriflama, por esses testemunhos. Só são 5 amostras de testemunhos, e tem muito mais. Obrigada pela visita, se inscreva e deixe seu like no canal. E ative o sininho para você receber as notificações.